A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Programa Laroca Neto, aqui na sua TV Vila Velha. É nosso encontro semanal, nesta quinta-feira, para falarmos a respeito de política, do dia a dia, daquilo que acontece na nossa cidade de Ponta Grossa. A gente sempre começa o programa falando de um vulto histórico, de uma figura, um vulto que possa ser nominado com rua, com logradouro público. E hoje a gente vai abordar um escritor, Graciliano Ramos. Para quem não sabe, existe a rua Graciliano Ramos aqui em Ponta Grossa, a gente passa por ela e ninguém vai saber realmente o nome da rua, às vezes porque a gente passa rápido, mas tem um logradouro público ali no Jardim Carvalho. Você passa o Posto Real, logo que você faz a curva ali no Clube Tradição. Quando você começa a subir, passa o posto, tem um restaurante mexicano, na quadra seguinte você dobra, é a rua Graciliano Ramos, aqui no município de Ponta Grossa. E falar um pouco a respeito de Graciliano, da importância que ele teve não só para a literatura, mas ele teve também uma participação política, para quem não sabe. Ele nasceu em 1892, ele era de uma família de classe média, média alta, né? Era alagoano. Ele estabeleceu residência na cidade de Palmeira dos Índios, inclusive veio a ser prefeito da cidade de Palmeira dos Índios, mas a importância de Graciliano Ramos, que era um jornalista, um romancista, um contista, foi na literatura. Né? Ele, o que nós chamamos, que chama normalmente na corrente literária do modernismo, né? Regionalista. Né? Então ele foi pródigo em saber contar a história, né? Do momento, do dor, do sofrimento, e que contava um pouco da história até pela sua visão. Né? Ele foi filiado ao Partido Comunista do Brasil, o Graciliano Ramos. Ele chegou a ser prefeito da cidade de Palmeira dos Índios. Né? Ele foi eleito na década de 30 como prefeito, ganhou a eleição em Alagoas, na cidade, e ele era, obviamente, de uma corrente mais à esquerda. Então, isso você encontra na obra, depois você passa a entender o romance dele, o grande romance regionalista Vidas Secas, que conta a história da saga daquela família de retirantes. Então a gente nunca pode afastar, né, a obra, o autor da obra. Né? Você não pode confundir também, mas você não pode afastar. Então, confundir como? Né? Graciliano, ele não pode ser penalizado, a atitude dele em relação à obra, e nem tampouco o contrário, né? Porque tem as pinceladas do pensamento, da corrente de pensamento dele comunista, socialista. Porque quando você entende o livro do Cachorro-Baleia, porque, na verdade, Vidas Secas começa com um artigo que ele faz, o Baleia, e depois ele vai contar a história em Vidas Secas, onde conta a história daquela família de retirante, e daí as agruras também do patrão, né? Do sofrimento da família, de eles se retirarem, de ter que buscar sorte em outro local, porque não tinham condições de subsistência, a fome batia. E era a história da região onde vivia Graciliano Ramos. E muito provavelmente a corrente de pensamento dele, obviamente, que impregnou a tinta da caneta
na hora de fazer também a sua obra literária. Ali tem um pouco de Graciliano Ramos e do pensamento dele, não só regionalista, né? Ele vendeu mais de 10 milhões desse livro no mundo, né? Porque ele foi traduzido em diversos idiomas, mas conta a história, a saga da família e obviamente, aquilo que passou, porque aquele sofrimento, aquela dor que aquelas famílias passavam no momento, e o livro ele recebeu um primeiro nome, né? E depois veio Vidas Secas, porque é o que retrata bem, que foi um livro, como eu falei, começou com o texto Baleias, que representava o cachorro, e depois ele vem, em 1938, com a obra Vidas Secas, que daí é o livro, e que é uma escrita muito fácil, né? O Graciliano Ramos, jornalista, né? Cronista, e ele tinha o dom, né? Ele tinha o dom. Às vezes ele dava umas pisoteadas, né? Ele tem uma frase dele que ficou antológica. Inclusive, outro dia eu estava vendo a crítica do Milton Neves na televisão, que um dia ele disse assim que o futebol não retrata a alma do brasileiro, que o brasileiro nunca vai gostar de futebol. Ledo engano, né? O seu Graciliano Ramos, e por isso que eu digo que não pode se confundir o autor, a obra, o autor. Né? Mas o Graciliano vem com o seu pensamento e faz profetiza esse equívoco, né? Porque o brasileiro adora futebol. E ele, naquela época, lá atrás, né? Não sei o que ele pretendia com isso. Ele diz que outros esportes, como a rasteira, ou outra prática esportiva, não sei nem o que é essa tal de rasteira, porque nem pegou na época, né? Talvez a capoeira, né? Seria uma analogia feita por ele ali, né? Mas ele achava que o futebol não ia ficar, né? E daí foi, obviamente, contestado, né, pela realidade, né? O povo adora futebol, né? E tem uma paixão pelo futebol, e ele se equivocou nisso. Mas ele era um bom escritor. Ele foi preso e durante o governo de Getúlio Vargas, em 1938, culminou com Vidas Secas a prisão dele, né? Ele foi preso por causa de um levante comunista que teve no Brasil. Ele acompanhava Luiz Carlos Prestes, né? Era o adepto do comunismo, e talvez por isso, volto a repetir, que veio impregnado uma certa visão socialista na obra dele, quando ele fala do patrão, né? Que o patrão, a exploração do patrão, né? Vem todo um contexto de sofrimento da classe operária e daquele povo mais humilde, né? Então ele escrevia em terceira pessoa a sua obra, e foi uma inovação para a época, né? A forma da escrita e a simplicidade, né? O modernismo regionalista, né? O modernismo, a gente sabe, começou em 22 lá com a Semana da Arte Moderna, e ele encontra o modernismo regionalista na figura do Graciliano Ramos. Ele vendeu muito, ele foi muito, digamos, venerado pela crítica ao longo do tempo. Até pelo posicionamento controverso. Ele vai preso, como eu falei, em 1938, ele é preso na Ilha Grande, né? Naquela prisão onde o Getúlio Vargas mandava seus adversários políticos, e não foi diferente. O próprio Luiz Carlos Prestes também foi preso, o Graciliano Ramos. Ele escreve na prisão Memórias do Cárcere, que eu acredito, depois de Vidas Secas, seja outra grande obra de contribuição no mesmo estilo literário, ele contando o sofrimento dentro de uma penitenciária, e ele ficou por, me parece que um certo tempo. Júnior, dá para botar a figura do Graciliano Ramos? Aí, e se você puder, veja aí o tempo que ele ficou preso. Deve ter algum registro da prisão do Graciliano Ramos na Ilha Grande, e o tempo que ele ficou, que não deve ter sido pouco, né? Então, foi os comunistas, teve um grande levante comunista na época,
tinha até um nome, mas eu me confundo às vezes com a Noite dos Punhais, que aconteceu na Alemanha, Facas Longas. Aconteceu algum movimento aqui no Brasil, eu não consigo nominar, foi um levante comunista, e que naquele momento o Getúlio Vargas teve a possibilidade de mandar um monte de gente para se livrar de um monte de adversário político naquele momento, e entre eles estava Graciliano Ramos, até pela importância dele. O Graciliano Ramos, ele morreu em 1953, com 60 anos de idade. Mas ele, nesse ínterim de tempo, desde que ele ficou na Ilha Grande, que ele foi preso, obviamente depois liberado, ele se tornou... Ele viajou pelo mundo, graças à sua obra literária e o reconhecimento internacional que a obra literária dele teve, e que talvez encontre-se em paralelo aí com Jorge Amado, né? Que o Jorge Amado lá fora é muito respeitado, mas o Graciliano Ramos também o era na época, e teve a possibilidade de, inclusive, ir para a União Soviética, foi para outros países, viajando por conta de palestras e do lançamento dos seus livros traduzidos. E lembrar que ele também foi um grande tradutor. O Graciliano Ramos era um tradutor. Ele pegava obras literárias e traduzia no Brasil. Então foi uma figura importantíssima, né? A gente volta a repetir, confundir autor com obra com autor, mas que vem impregnada, é óbvio, que vem daquele sentimento quando a gente lê, e eu fui entender isso depois, né? Que você vê como ele conta a história, né? E ali vem aquele sentimento, muito provavelmente do que eles viviam, já culminou com essa revolução, com essa tentativa de derrubada do governo do Getúlio Vargas, e o Getúlio teve algumas revoltas. Outro dia até eu vi a revolta integralista, né, que tentou derrubar o Getúlio do Palácio do Catete, que não conseguiu, do Palácio Guanabara, desculpe, e isso aconteceu no Brasil na época, e Graciliano Ramos foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes escritores que fazem parte da história brasileira e da literatura. Memórias do Cárcere conta muito bem a história dessa época de prisão que ele teve. Está aí na tela ainda, Júnior? Está na tela. E descobriu o período que ele ficou na Ilha Grande? Procurando aqui ainda, não achei. Depois a gente vai passar para vocês aí o tempo que ele ficou preso na Ilha Grande, o Graciliano Ramos, e ele que, sem dúvida nenhuma, representou um período literário profícuo de grandes obras e uma continuidade, né? De Mário de Andrade, do modernismo, que tem seu início ali na pintura com Anita Malfatti, na literatura com Oswald, Mário de Andrade, Raul Bopp e tantos outros ali naquele momento, e vem o regionalismo logo em seguir, com essa visão do Graciliano Ramos e contando a história nossa, efetiva, daquilo que acontecia lá no sertão, né? Muito bem contada por tantos autores, e Graciliano Ramos foi um deles, né? Guimarães Rosa foi outro, que também contribuiu muito, né? Mas hoje nós vamos falar só do Graciliano aqui, senão a gente já embarca porque tem muita coisa bonita para se contar da literatura, né? Daquilo que foi escrito, que foi muito bonito. Nós terminamos esse primeiro bloco, a gente volta logo a seguir falando de política, daquilo que está acontecendo na cidade de Ponta Grossa, das movimentações e principalmente daquilo que afeta a tua vida no dia a dia aqui no nosso município de Ponta Grossa. Júnior, conseguiu descobrir quanto tempo ele ficou na Ilha Grande? Não, pior que eu não achei. Não achou? Então nós trazemos no próximo bloco, abrindo o próximo bloco, quanto tempo o Graciliano Ramos ficou preso na Ilha Grande. Achei várias coisas sobre Eu vejo aqui. Não, eu vejo aqui. Quanto tempo deu esse, Júnior?
Sabe quando você se reconhece em algo ou alguém? Ou quando você questiona seu próprio reflexo através do espelho? O voto funciona assim. Seja de forma positiva ou negativa. É o seu reflexo que está lá. É a representação daquilo que você é e daquilo que você pensa. Se informe, proteste, principalmente não se ausente de uma responsabilidade que te representa. Como você quer a sua imagem. Afinal, seu voto é seu espelho. Uma iniciativa ACPG. Quer surpreender, entrar ou manter a boa forma? Academia Bioativa. Funcionamento das 6 da manhã até às 11 horas da noite e com estacionamento próprio. Os melhores profissionais e as aulas aeróbicas que estão bombando no momento estão na Bioativa. Rua Santos Dumont 750 no centro. Telefone 3028-7601. Venha para a Bioativa. Rotina corrida e sem tempo para dar aquele trato no seu carro? A Jatos Park faz isso para você. Lavagem interna e externa e enceramento. Para quem acha que tem riscos que não saem, a Jatos tem a solução. Serviço de polimento, espelhamento e vitrificação do seu veículo com profissionais especializados. Isso sem falar na higienização e hidratação dos bancos de couro. Ah, mas a Jatos também cuida da sua residência. Limpeza de tapetes, sofás e poltronas. Venha conhecer. Jatos Park. Rua Balduino Taques, número 220, na Vila Estrela. Telefone 3224-3980. Tiane Espetacular, a magia de um super espetáculo, incríveis acrobacias e surpreendentes atos de ilusionismo. Descubra e se surpreenderá. De terça a domingo na Avenida Visconde de Itaunay, em Ponta Grossa. Tiane é muito mais que circo, é um espetáculo. Viu quanto cabe na caixinha? China Inbox é comida de verdade. E vem mais do que você imagina. China Inbox. Saboroso. Na última edição da revista De Ponta a Ponta, você sabe o que é Aikido? O mix das artes marciais dos antigos samurais, que agora está de volta a Ponta Grossa. Descubra como funciona o sistema de portaria eletrônica, tecnologia que está sendo implantada em residenciais e condomínios. Pamela Batista Cordeiro, ela é entrevistada na coluna Pessoas deste mês. E ainda, todas as informações a respeito da Expo e Flor, evento realizado pelo Rotary Clube Ponta Grossa Lagados, que tem um objetivo nobre, destinar toda a renda das vendas para projetos sociais. Ponta Grossa na Era Jato, uma reportagem especial sobre a ampliação da pista do Aeroporto Santana, que em breve estará apta para receber aviões de maior porte. Especial de capa, Clini Ponta, a clínica veterinária que revolucionou o mercado local com equipamentos de alta tecnologia, além de ter um hotel com monitoramento 24 horas por dia para os pets. Você vai conhecer Brenda Garrete, a karateca ponta-grossense que defende o Brasil no Campeonato Pan-Americano do Esporte. E mais, eleições 2018. A entrevista do mês é com o chefe do cartório da 139ª Zona Eleitoral, Luiz Felipe Moreira, que detalha as mudanças e revela as novidades para o processo eleitoral deste ano. Na sessão debates, a questão é polêmica. Até que ponto a vingança e a justiça caminham juntas? Confira o que cada entrevistado tem a falar sobre o tema. Bastante popular entre os jovens, os energéticos podem trazer uma série de malefícios à saúde. A nossa reportagem ouviu um especialista que falou sobre os reflexos que os componentes da bebida podem causar no organismo. No esporte, o destaque é a marca de 5.000 sócios torcedores do Operário, terceiro maior número entre os times de futebol paranaenses. E mais, atitude consciente. Conheça tudo sobre o projeto da Sicredi Campos Gerais, que transforma óleo de cozinha usado em detergente líquido. Neste mês, na De Ponta Agro, o destaque é a EFAP, que chega à 40ª edição. Os detalhes da tradicional Feira Agropecuária da Família Ponta Grossense, que volta ao calendário neste mês de setembro. As características da produção primária regional, com o valor bruto da produção agropecuária, que somou 8 bilhões em 2017. E a força do cooperativismo paranaense, que prevê fechar o ano com um faturamento superior a 76 bilhões em 2018. Revista De Ponta a Ponta e De Ponta Agro, produtos do grupo Barbieiro Comunicações.
TV Vila Velha, canal 16. Estamos novamente aqui para o segundo bloco do programa Laroca Neto na sua TV Vila Velha. Eu fiquei devendo uma informação para vocês. O tempo, e daí auxiliado pelo Júnior aqui, nós chegamos ao tempo que Graciliano Ramos ficou preso na Ilha Grande. Ele ficou preso de março de 1936 até janeiro de 1937. Ele ficou 11 meses detido na Ilha Grande. Isso em 1936. A intentona foi em 1935, a intentona comunista, e em 1936 o Graciliano foi para o Cilindró. Ficou na Ilha Grande 11 meses. E diz que Getúlio não era bonzinho com os seus adversários, não. Né? Obviamente, o rei, o rabo de tatu, corria solto. Né? Imagina a polícia da época. Né? Faz ideia? O chefe da polícia chamava-se Filinto Miller. Era um catarinense que chefiava as forças policiais nacionais e comandava a polícia, né? Porque na época era uma polícia, não existia a Polícia Federal, acho que foi criada a posterior, mas o chefe de segurança da presidência era Filinto Miller. E diz que sentava a borracha na época, não era brincadeira, era pau de arara, borracha e muita tortura. O neguinho confessava até o que não fez. E, obviamente, que isso aconteceu na época. Getúlio, isso, obviamente, foi propiciado por eles, porque também havia intenção deles de derrubar o Getúlio Vargas, não foi de alegre, né? A gente tem que lembrar isso. A intentona tinha o objetivo de derrubar Getúlio para a implantação, que todo mundo, né? Em 64, a gente tem que começar a falar a verdade, né? Obviamente que quem queria acabar com o regime militar na época, eu não gosto do regime, de usar o nome regime militar, não confundir, um regime ditatorial da época, porque não confundir com as Forças Armadas, porque a gente tem um respeito muito grande pelas Forças Armadas. Agora, tem pessoas e pessoas que podem estar nas Forças Armadas ou não, que se comportam corretamente ou não corretamente. Agora, a instituição merece nossa consideração e respeito sobre todos os aspectos. Agora, que quem queria derrubar o regime não queria democracia, não, e nem liberdade. Era um regime também de opressão. Né? Ou você acha que o Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, que ele tinha um nome lá, né? Uma alcunha que ele recebeu, me parece que depois da coluna Prestes, né? Que na verdade não deveria se chamar coluna Prestes, porque o comandante da coluna não era o Luiz Carlos Prestes, era um comandante da Polícia Militar, me parece que do estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, Manuel Dias, não me recordo o nome, que foi o verdadeiro comandante da tropa. E o chefe do Estado-Maior era o Luiz Carlos Prestes. Mas a coluna recebeu o nome de Prestes. Então, quando Prestes adotou o comunismo, depois desse levante em 22 da coluna Prestes, que percorreu o país aí, e ele vai se exilar na Colômbia, se não me engano, no Peru, em alguns desses países da América Latina, ele retorna daí já com o pensamento comunista, o Luiz Carlos Prestes. E, obviamente, que não era para a implantação de um regime democrático, né? Então, e a mesma coisa aconteceu em 64, quem também, isso é verdade, né? Nada, é uma observação do quadro, né? Em 64 também quem queria derrubar, depois de 64 teve a Revolução, né? Também, revolução também não foi bem, não seria o termo, né? Foi um golpe ali para a derrubada do presidente, que então que era o Jango, né? Derruba o Jango, vem o regime ditatorial com o Castelo Branco, que prometeu ser 2 anos, gostou do poder, quis ficar na cadeira, e daí ficaram a sequência de generais, né?
que nós tivemos. Mas quem tentou derrubar o general também não queria regime democrático, liberdade, Estado de Direito. Queria implantar um regime de esquerda autoritário. Você acha que era diferente? Não, que eles queriam a liberdade com flor e alegria. Não. Era também implantar um regime ditatorial, que, graças a Deus, já não tem mais guarida no país, né? E é por isso que a gente quer que a democracia seja preservada no país. Liberdade, Estado de Direito, né? É o que a gente luta. Então, está aí um pouco da história aí do Graciliano Ramos, né? Um retoque no que nós estávamos falando ali. E o Graciliano, que era comunista, né? Socialista, comunista, como bem entender, e que conta um pouco do porquê que ele foi preso, ficou 11 meses. Depois, Memórias do Cárcere, ele foi em 53, né, Júnior? 1953 ou 51, 52, né? Ele escreve a posterior, ele não escreveu Memórias do Cárcere na época da prisão dele, que foi em 36. Mas ele reproduziu isso, obviamente, contando as agruras do tempo que ele permaneceu preso na Ilha Grande. Certo? Eu queria falar. 53, Memória do Cárcere. Memória do Cárcere 53, tá aí. E que também foi um sucesso, do ponto de vista literário e de comercialização, né? Porque o livro naquela época era, né, complicado. Terminamos com o Graciliano Ramos. Eu queria falar um pouquinho do voto, né? Da importância do voto, do período da eleição. Nós estamos nos aproximando da eleição, falta 20 e poucos dias aí para o pleito eleitoral. E eu li um artigo que e a gente vê as pesquisas, né, sendo as pesquisas, e um volume muito grande de indecisos, mas isso é normal. Eu li um artigo que fala que as pessoas começam a decidir o pleito eleitoral 15 dias antes da eleição. Então, agora, nos próximos 3, 4 dias, aí nós estamos na quinta-feira, nos 3, 4 próximos dias, o povo começa a decisão efetiva da escolha dos candidatos em quem vai votar. Obviamente, ele começa pela escolha dos mais próximos, ele sempre tem uma dificuldade muito grande quando aumenta essa hierarquização política, ou seja, uma facilidade do deputado estadual, porque ele convive com o candidato, tem a possibilidade de encontrar no mercado, de conhecer o candidato. O deputado federal é mais difícil, por quê? Porque o deputado, principalmente aquele que é detentor de mandato, já fica em Brasília. Aumenta um pouco, dificulta mais a possibilidade de contato. E assim sucessivamente, quando passa para o Senado, mais ainda, né? Você já viu um deputado estadual, federal, mas você não viu o senador, né, da República. Então, do senador, obviamente, o governador do Estado, né? E depois do governador do Estado, obviamente, o presidente da República. Então, o voto vai ser da seguinte forma, né? Você vai para a urna, primeiro voto são os votos no Legislativo. Quando você for para a urna, vai aparecer como primeiro candidato, e eu acho que é um equívoco, porque é um negócio feito ao contrário, né? É o voto para deputado federal. E isso já foi arranjado pelos próprios deputados federais que modificaram a ordem em quem você vota, justamente para abriu a tela, você vai ter que votar ali, né? E quem quer é deputado federal. Depois você vai acompanhando os demais, mas o primeiro voto é deputado federal. O segundo voto na urna é deputado estadual. Você vai fazer a escolha do deputado estadual. Daí você tem o terceiro, senador da República. Você tem 2 votos para o Senado da República. O senador 1, senador 2. Daí você deve estar perguntando, mas por que 2 senadores? Porque senador... Então, eu já fiz essa explicação aqui num programa anterior. Deputado federal representa o povo. Os senadores da República representam o Estado. Então, eles são em números iguais, né? A diferença ocorre no populacional. O Estado de São Paulo, por ter maior população, tem o maior número de deputados federais. O Estado do Acre, que tem menor número populacional, tem o menor número de representação na Câmara Federal, menos deputados que eu represento o Estado. Então, isso regula
de acordo com a população. O senador são 3 para cada estado. Por quê? Porque eles representam somente o estado. E eles se alternam em período de 4 e 8 anos. Então, o senador permanece no cargo por 8 anos. Então, na primeira é 1 voto por senador. Na outra eleição é 2 votos por senador. Na próxima, então, a cada 4 anos muda o número de candidatos ao Senado que você vota. Agora nós vamos votar para 2 senadores, porque está saindo do cargo a Gleisi Hoffmann e o segundo senador, o Roberto Requião. Então, eles terminam o período de 8 anos. E o Álvaro é o terceiro senador paranaense, que já cumpriu 4 anos e vai ter mais. Se ele não se eleger para presidente do Brasil, ele vai ficar mais 4 anos como senador da República. Certo? Então, você votou para senador. Tem 2 votos por Senado. Senador 1 e senador 2. Então, levar na colinha 2 nomes para o Senado. Depois vem a votação do governador do estado. Vota para governador e, por último, o presidente da República. É a tua escolha na urna. Vai com a urna, se prepara bem, já fez a análise de quem você vai votar, se prepara. A gente sempre diz que a gente não está... Os veículos não têm que dizer em quem votar, mas eles têm que orientar para que as pessoas vão votar, que façam a sua escolha e que, de preferência, essa escolha seja fundamentada. E lembrando sempre de que não se acaba o teu dever cívico somente em depositar o voto na urna. Hoje é urna eletrônica, né? De bater no teclado. Mas a tua responsabilidade não se extingue ali. No momento em que você deu o voto, você cumpriu com uma parte do teu dever cívico. Você tem 4 anos que acompanhar aquele candidato que você ajudou a eleger, ou se não ajudou a eleger, de cobrar os demais que fizerem parte, seja da Câmara Federal, seja da Assembleia Legislativa do Estado, seja do Senado da República, da Presidência da República, do Governo do Estado, porque o Estado é de todos, né? O poder público. Cabe a todos nós essa participação e uma participação ativa no acompanhamento do mandato. Eu sempre digo, eu tinha uma dificuldade muito grande, porque a gente fica meio isolado quando é detentor de mandato, né? E se você bobear, você vai se perder no mandato, né? Então, é a possibilidade de uma comunicação mais integrada com o teu eleitor, de poder se comunicar, de receber a informação do que ele está querendo efetivamente, do comportamento que você tenha que ter no teu mandato. E para isso é fundamental que você tenha ajuda também da população. O candidato precisa disso, precisa digamos, dessa cumplicidade do eleitor em boas ideias, em boas ações, em bons projetos de lei, porque às vezes você entra, você fica meio isolado e quer fazer coisa boa, você não conta com muita gente, não. Para malandragem está cheio. Agora, para coisa boa, às vezes você fica meio isolado. Então, é importante essa participação da comunidade no acompanhamento do mandato, elogiando quando fizer tiver bons propósitos, boa postura, mostrar caráter no exercício do mandato, e quando não fizer, cobrar. Efetivamente cobrar uma postura diferente se estiver agindo de forma errada, equivocada, ou mal intencionada até. Né? Por quê? Porque é uma responsabilidade. Quando você vota, você também tem uma carga de responsabilidade que você leva contigo e que não fica somente ali no voto depositado na urna. O povo não se lembra nem quem votou depois da eleição. Principalmente aqueles que vendem o voto, que comercializam o voto, não lembram. Eu já ganhei o meu. E essa atitude egoísta da venda do voto, da comercialização do voto ali, é complicada, né? Então, eu gostaria de ver uma postura diferente por parte da população aí, de fundamentar bem o voto, e volto a repetir, um trabalho de 4 anos de acompanhamento, de voltar o virtuosismo da política
para a gente evitar essa intolerância que está acontecendo e que o caos dê lugar a um momento profícuo de desenvolvimento para o país, com mais emprego. Nós estamos com 14 milhões de desempregados, nós estamos na lona, né? Na lona, o comércio não indo bem, a confiança externa abalada, porque não confia em nós, não está vindo investimento externo no país. Enquanto nós não resolvemos o nosso problema aqui, nós resolvemos, você acha que eles vão resolver? Não. Eles querem um porto seguro para atracar a sua nau, né? Agora vai num país onde o porto está combalido, né? Sem perspectiva. Precisamos acelerar esse processo e entender que a democracia não é simplesmente o voto, nós precisamos de mais. O país precisa de mais. E se nós não fizermos isso, nós vamos cair em mais sofrimento, em mais dor, em mais fila ali na agência do trabalhador, em hospitais, porque o poder público regula muito, principalmente na área de saúde, ele é fundamental. E se nós não estivermos acompanhando, nós não formos participativos, nós estamos delegando, sabe-se lá para quem, a responsabilidade da nossa vida. Isso é importante para você, leitor. Vamos para o próximo bloco, Júnior? Vamos para um comercial rapidinho e voltamos com o próximo bloco, falando a respeito de política e do dia a dia. Quer surpreender, entrar ou manter a boa forma? Academia Bioativa. Funcionamento das 6 da manhã até às 11 horas da noite e com estacionamento próprio. Os melhores profissionais e as aulas aeróbicas que estão bombando no momento estão na Bioativa. Rua Santos Dumont, 750 no centro. Telefone 3028-7601. Venha para a Bioativa. A Empório da Pizza foi criada em 2002, dentro de casa mesmo. As pizzas são totalmente artesanais, desde o preparo dos ingredientes até o momento de levá-las ao forno. Assadas diretamente na pedra, foram ganhando cada vez mais sabores. Hoje contamos com equipamentos mais modernos para facilitar a rotina, mas não deixamos nunca que a atenção e o cuidado de uma pizza artesanal faltasse em nenhum dos mais de 100 sabores que oferecemos. Empório da Pizza tem a garantia de ótimos padrões e bom atendimento. Afinal, nossa missão é proporcionar momentos inesquecíveis através das nossas pizzas. Disque Pizza Empório da Pizza 3027-5757. Uma boa bicicleta pode mudar a sua vida, por isso não perca tempo. A bike ideal indicada para você está na Alex Ribeiro Bikes, a mais completa loja de Ponta Grossa e região que conta com oficina especializada. Bom atendimento, garantia, preços e qualidade de serviços e produtos têm endereço certo. Trabalhamos com as melhores marcas, Specialized, Scott e Cannondale e mais. A única da região com o serviço Shimano Service Center. Ah, e ainda trabalhamos com uma linha de corrida com tênis e roupas da marca 361. Venha conhecer! Na rua Joaquim de Paula Xavier, número 340, na Vila Estrela. Televendas Produto Specialized pelo telefone 3323-5363. Também atendimento pelo WhatsApp 99988-4050. Compre também pelo site alexribeirobikes.com.br e siga as nossas redes sociais. Alex Ribeiro Bikes. Bora pedalar? As frentes de obras da CCR Rodonorte estão abrindo caminho para o desenvolvimento do Paraná. Municípios estão ganhando novos acessos, através de centenas de máquinas operando na maior obra rodoviária em andamento do estado, gerando 1.400 empregos e proporcionando muito mais conforto, fluidez e segurança para a sua viagem. CCR Rodonorte, contribuindo para o desenvolvimento do estado. Um dos melhores destinos turísticos da América do Sul, Foz do Iguaçu vai receber a maior feira mundial de turismo termal, saúde e bem-estar, a Termatalha 2018, pela primeira vez no Brasil. Na programação, atrativos, produtos e serviços termais, discussões acadêmicas e científicas sobre o tema.
E Foz vai mostrar a mais nova atração turística, as águas quentes do Aquífero Guarani, a maior reserva subterrânea de água doce do planeta, que gera investimentos em resorts, spas, parque aquático e praia termal. Venha para a Termatalha 2018. Água termal, um bem de todos e para todos. No início da década de 1970, quando Itaipu foi planejada, imaginava-se um salto na produção de energia e no desenvolvimento do Brasil e do Paraguai. Mas quem sonhou, projetou e construiu Itaipu jamais poderia imaginar a importância que a gigantesca obra teria mais de 40 anos depois. Desde 1984, quando a produção teve início, até hoje, a energia acumulada de Itaipu é a maior do mundo. São mais de 2,5 bilhões de megawatts-hora. Mais do que isso, com a soma de toda a energia produzida nesse tempo, seria possível iluminar o planeta inteiro por 40 dias. E o que é melhor, com energia limpa e renovável. Energia que ajuda o Brasil e o Paraguai no caminho da sustentabilidade e a crescer sem medo. Itaipu, 44 anos. A maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. 48 mil quilômetros diariamente. 217 ônibus. 85 mil passageiros. Cerca de 1.350 colaboradores. Manutenção 24 horas. 260 lavagens diárias. 101 linhas. Treinamento contínuo. Tecnologia. Aviação Campos Gerais. Alia o empenho dos seus colaboradores ao que existe de melhor no mercado para prestar serviços de qualidade. Nós fazemos parte da sua vida e você da nossa. A Chácara de Orgânicos Maria Emília está preocupada em oferecer o que há de melhor para enriquecer ainda mais a sua mesa, com uma dieta mais saudável. Além de hortaliças que são todas de época e produzidas em nossa terra, oferecemos uma rica variedade de alimentos produzidas por parceiros da região, como frutas e grãos, além de alguns produtos caseiros como ovos caipiras, geleias, polpa de frutas, requeijão e mais. Na Chácara de Orgânicos Maria Emília, você pode encomendar produtos com maior valor nutritivo e sabor, produtos 100% orgânicos que serão entregues na sua casa. Fone 3238-1909.
Da união da semente com a terra nasce o fruto. Da união de povos, a riqueza cultural. Da união do pioneirismo com o trabalho, o desenvolvimento. Da união de valores, a cooperação. E da vontade de realizar mais, de expandir os limites, de somar forças e nos tornar mais competitivos, nasce uma nova marca, movida pelo objetivo de compartilhar o crescimento e de ampliar nossa atuação. Fundada nos princípios do cooperativismo, a Union é uma marca que já nasce gigante, pois foi inspirada na grandeza de seus realizadores. Ao todo, somos quase 5.000 famílias de cooperados. Gente que acredita na união de talentos para o crescimento sustentável e o aumento da competitividade no agronegócio. A Union será, a partir de agora, nossa marca institucional. Ela é o resultado da soma de 3 forças produtivas, com o DNA do intercooperativismo e um propósito ainda maior para cada um de seus associados. Com o mesmo espírito de pioneirismo e liderança que nos trouxe até aqui, a mesma crença no futuro, amor ao trabalho e dedicação incondicional ao seu semelhante. Afinal, são os mesmos sentimentos que nos unem. Juntos superamos as adversidades, ficamos prontos para competir globalmente e nos preparamos para voar mais alto. Porque nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Union. Juntos para realizar mais. Muito orgulho, né, quando você vê o desfile da Força Expedicionária Brasileira, né? Cada desfile de 7 de setembro, nós comentávamos no programa anterior, dessa memória afetiva, da gente ter o desfile. Eu sempre lembro da FEB e lembro dos boinas azuis. E o que era aquele pessoal com a boina azul? Foi um tempo depois da ONU, né? O canal de Suez, no Egito, ali que separava, foi uma possessão britânica o canal, né? Foi feito pelos ingleses e depois passou por controle dos egípcios. E teve um período de tempo que foi necessário, foi administrado pela ONU, nessa passagem aí. E eu me recordo que eu perguntava, né? Porque tinha um pessoal de mais idade, que era o pessoal que foi expedicionário na Itália, e que é um orgulho para nós. Nossa, a gente quando fala, dá um sentimento de orgulho de um povo que foi lutar lá pela liberdade, né, na melhor das boas intenções. Aí não entra a intenção de nação, de prevalecer, mas do amor à pátria, né, dessa coisa de ir lá, como foram na Itália, defender um momento de liberdade, né? De lutar pela liberdade, de lutar por um ideal. Então, quando veio o desfile, a coisa mais bonita, eu tinha sempre essa dúvida, eu lembro que eu perguntava por que eles são mais novos, né? E foi um período em que o Brasil foi no canal de Suez, foram brasileiros, né? Uma tropa da ONU, dos boinas azuis, que foram cuidar do canal de Suez. E eu lembro que tinha um vizinho nosso, o Seu Santos, e o Seu Santos foi um militar que participou do canal do Suez. Eu gostava de ir conversar com ele no apartamento dele, e ele contava história do tempo que ele foi. Então, assim, quando fala em memória afetiva, lembra disso também, né? Dessas histórias que tem para contar, do Sr. Alberto Klaas, que contava do tempo da Segunda Guerra Mundial, da participação, da valentia do soldado brasileiro, assim, teve heróis. Eu lembro que na campanha do Monte Castelo, né, teve um soldado que expôs a vida por várias vezes para conseguir chegar na Canja Mata, né, porque os alemães estavam lá em cima,
com as metralhadoras jogando granada. E o pessoal subindo a montanha, né? E ali foi mostrado o valor da tropa brasileira. Nós tínhamos, me parece que o general-chefe era o general Genóbio, que foi inclusive o ministro Vargas. O general Genóbio era acredito eu que era o chefe do Estado-Maior. E nesta tropa quem chefiava pelo lado americano tinha um general chamado Mark Clark, que eram os dois, o general americano e o brasileiro, e obviamente que os americanos jogavam na fogueira, né? Jogavam os brasileiros para ir na frente, era os caras que iam na frente, mas o povo bravo, né? Foram lá e fizeram o que tinham que fazer. A gente entrou na guerra mais tarde, foi uma opção, e ali a gente tem que pegar no pé do Getúlio Vargas, porque o Getúlio foi um articulador, e mesmo nessa indefinição, o Getúlio queria... Ele tinha dois lados, né? O Getúlio era muito esperto. Ele tinha o Filinto Miller, que eu já falei que era o chefe das forças policiais, que era um alemão, descendente de alemão, que era de Santa Catarina, e ele tinha Oswaldo Aranha, que era americano, que foi embaixador do Brasil lá depois na ONU, mas que era o embaixador brasileiro nos Estados Unidos. O Aranha negociando aqui com o Roosevelt e o Filinto Miller negociando aqui com o Hitler, né? Tanto é que a Olga Benária, a mulher do Luiz Carlos Prestes, foi entregue ao governo nazista, morreu, ela estava grávida, foi para a penitenciária na Alemanha, a filha dela depois voltou, e aí graças ao grande jurista Sobral Pinto, que ajudou Luiz Carlos Prestes a retirar, no retorno da filha da Olga Benário, com Luiz Carlos Prestes, era o fruto do amor dos dois, né? A Olga foi para a Alemanha, então ele negociava com a Alemanha e negociava com os Estados Unidos. Que bom que o iluminado foi para Roosevelt, né? Pega Roosevelt e adota, e daí os Estados... Afundaram alguns navios na costa brasileira, alguns navios comerciais, e daí o Brasil resolve participar da Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente tem que enaltecer, né, o valor das tropas brasileiras. Então, um grande orgulho a cada desfile que você vê, a FEB, seja a Força Expedicionária Brasileira da Segunda Guerra Mundial, seja a tropa que foi para o Canal de Suez, as tropas que foram para o Haiti, né? Então é um pouco do Brasil que foi levado a coragem, o exemplo de unidade do país, de estar participando da vida lá fora, né? Do momento mundial. E eu sempre digo, né, que é duro, né, essa coisa de fronteira, porque nós não vamos, alguns problemas não vamos resolver sozinho, né? Alguns problemas, por exemplo, o meio ambiente, não é um problema de um país que um país possa resolver, mas a união das nações, obviamente, que vai poder resolver isso. Então, às vezes, essa questão fronteiriça de unidade ou de nacionalismo, às vezes eu não sei se não atrapalha essa possibilidade de, unidos, né, fazer um mundo melhor. Então tem coisas como o meio ambiente, eu acredito que não seja um país, e eu acho muito horrível aquela posição do presidente americano de conta, porque não quer participar de tratado internacional, não sei, americano, esse comportamento do presidente. Nós tivemos Obama, que foi um exemplo de postura, e daí a gente vê esse cabelo laranja aí, que é o Trump, que eu não sei como é que o povo americano botou esse cara no poder, mas um cara que não tem, né, tratado internacional de meio ambiente para preservar a atmosfera, ele não quer participar de nada, ele se acha melhor que todo mundo, né? E esse tipo de postura não vai melhorar o meio ambiente, e sofre todo mundo com o meio ambiente. Sofre o americano, sofre o brasileiro, sofre o... Então, essa coisa de... E esse exemplo que foi dado dessa união naquele determinado momento para combater aquela postura de conquistador do alemãozinho lá do Hitler, né? Do austríaco, né? Porque na verdade ele era austríaco, ele não era alemão, e mesmo do Mussolini, né? Dizem que foi imperador lá,
no Japão, mas não, lá tinha um outro general chamado Tojo, que era o articulador maior do que... tinha o imperador, mas o cara tinha mais poder que o imperador, né? Naquele momento lá no Japão. Então, uma construção meio fascista, não sei se é o termo correto, fascista, mas uma postura, né, horrível, que tinha o Hitler, preconceituosa, um assassino, né, porque matou mais de 6 milhões de judeus, né, uma coisa horrível, né, um genocídio que não encontrou na história, né, similar. E a gente vê que da importância que a gente tem que ter das nações, nós temos a nossa fronteira, mas que a gente se respeite e consiga, em determinados momentos, combater aquilo que está errado no mundo. Uma das grandes batalhas que nós vamos ter é o meio ambiente. E numa nação só não vai resolver. Vamos ter que se unir. A questão da água, nós vamos ter que se unir. Hoje já falta água lá no Congo, nas repúblicas centro-africanas, nós já temos falta de água, né, de sofrimento, fome. Como é que nós vamos combater isso? É junto. Talvez naquele momento era através da arma, da bala, mas talvez agora, né, no momento menos belicoso e tentar se resolver mais com o diálogo, né? Porque a gente vê o que essa repressão causa. Olha o tanto de gente fugindo de países, né? A gente está vendo na Venezuela aqui que um governo irresponsável como daquele Nicolás Maduro está fazendo. E não só sofre o povo deles hoje, o povo deles está fazendo, vem sofrer aqui, fazer os daqui sofrer. Né? E eu sou contra a xenofobia. Nós temos que receber as pessoas de braços abertos, como os nossos ancestrais foram recebidos aqui de braços abertos. Né? Olhar para o passado e ver que a gente tem que ser solidário. Né? E a gente vê, já está dando problema lá em Rondônia. Então, as nações têm responsabilidade com esses ditadorzinhos de república mequetrefe que acabam arrebentando com o país, roubando, como aconteceu na África. A gente vê tanta gente fugindo da fome, fugindo da sede, da miséria, de um governo normalmente autoritarista que arrebenta. Eu acho que as nações têm que se unir e combater, como a FEB fez. Né? E esse orgulho que a gente sente das Forças Armadas brasileiras, desse respeito que a gente tem pela farda, e pessoa pode errar com a farda, como a gente já viu aí. Né? Então, quando dizem que é um governo militar, não é governo militar, foi um governo ditatorial. Não confunda a pessoa com a instituição. Agora, as Forças Armadas, a gente tem que ter respeito, consideração e entender a importância que ela tem para o país. Né? É um dever constitucional e é um orgulho para nós. Né? E tem que ser assim. Tem que ser assim. Então, é uma posição que eu tenho em relação a isso e orgulho, né? Essa memória afetiva que mostra os valores, né, culturais, aquilo que a gente leva e aquilo que a gente tem, aquele sentimento. Né? Então, eu lembrar do seu Santos, do seu Clark, de tanta gente, né, que lutou pelo país, que defendeu o país, que colocou sua vida em risco para defender um ideal, para defender algo muito mais forte. E a gente não deve ser intolerante na política, né? Porque a gente está vendo todos esses resultados que aconteceu, de ter que ter umas guerras mundiais, acontecer todo esse sofrimento e dor, refugiados pelo mundo, né? Morrer criança, não tem compreensão, quanta perda, né? Talvez tenha perdido ali um futuro médico que poderia ter descoberto a cura do câncer. Perder uma mente humana não tem preço, né? Não existe justificativa e preço para isso, né? Perde-se muito mais. Né? Então, essa é a importância e o respeito, né, às Forças Armadas e esse período que nós vivemos no país com pessoas que mostraram verdadeiro heroísmo, né, de defender um ideal e de colocar a sua vida em risco por esse ideal e pelos que ficaram aqui no Brasil. Um grande abraço e nós voltamos na terça-feira com o programa Laroca Neto aqui na sua
TV Vila Velha.